partir de agora, a Jovem Pan São João apresenta Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um Sanja Show aqui direto dos estúdios da Jovem Pan, no coração de São João da Boa Vista. Geralmente eu falo bom dia primeiro pro meu amigo do Pirajá, mas o meu amigo Rodriguinho aqui tá parecendo um russo hoje, cara, com esse sobretudo aqui, com esse cabelo com jogo que tá parecendo um espião da KGB. Vou dar um salve pra ele aí. E aí, Rodriguinho? E aí, Lauro, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês na manhã de quinta-feira. Gostaria de mandar um abração pra toda a família, os amigos que mandaram os parabéns nesse final de semana. Fiquei mais velho. Verdade, aniversário cheguei aos 34 do essa semana. Sexta-feira passada, é isso? Sexta-feira, mandar um beijão para todos que mandaram mensagem, agradecer aos clientes também. Obrigadão a todos. Quantos anos, meu amigo Rodriguinho? 34 anos de muita história e muita velhice aí já pela frente, que eu tô me sentindo com com 80, pra só falar 34 anos é muito pouco, não. É muito pouco, né, pra com essas rugas aqui, né? né? 44 já, Rodriguinho. Acabado, né? Brincadeiras à parte, mas você é russo ou não é? Tem um sangue russo, espanhol e ainda tem aquele lado brasileiro, indígena. Igual todo brasileiro, né? A mistura de raças aí que faz o povo brasileiro ser único. E aí, meu amigo do Pirajá, bom dia. Bom dia, Lauro, Rodrigão. Bom Prazer dia. aí todo mundo que tá escutando a gente aí. Em quais cidades, meu amigo? A região toda aqui. Tem um pessoal ainda que pega um pouquinho mais distante, né? Temos um convidado bem especial aí hoje. Muita gente já conhece, mas quem não conhece vai ter o prazer de escutar boas histórias aqui. O cara saiu nas manchetes, saiu em todos os jornais, TV. O cara tá famoso, mais famoso que o presidente da República, rapaz. Várias facetas, né? O cara, eu tenho uma história bacana com ele, porque ele foi um dos responsáveis pelo primeiro lugar que eu trabalhei, que foi lá na Agência de Desenvolvimento em 2017. Olha, e tem uma história parecida com o Sanja Show, porque... Vou colocar na lista, tem mais um aí também, não é só o Lauro não, tenho muita gratidão com o Biase aqui. O Rodriguinho também trabalhou na Agência de Desenvolvimento, né, Rodrigão? Com certeza, eu perdi as contas de quantas vezes estive gravando, aprendi gravando, não sabia o que eu estava gravando, mas... fui exercitando o ofício e aprendendo com o Rodrigo, só tenho a agradecer. O cara, muito mais que um chefe, é um professor, né? Que ele professor de muita gente, viu? E o mais legal é que ele é professor. Ele é professor literalmente, mas no dia a dia, assim, no trabalho, né? Às vezes você não tem paciência de explicar, sentar, falar, repetir, porque, né, você não aprende de primeira, mas o cara é fera. Acho que ele tem muito isso, porque ele já foi meu chefe escoteiro também. Ele é escoteiro, né? Então ele sempre passou por essa parte aqui. de orientar as pessoas. Mas né? ele tá com eu acho que só tem escoteiro escoteiro na mesa aqui, não tem não? Você não é Rodriguinho escoteiro? Sempre alerta. Eu sou do Marechal Rondon, cara. Nós também, eu também fui do Marechal Rondon. Escotismo em São João é uma escola, né, de formação. Né? Tanta gente boa, tanta história legal, acampamento Ilha Solteira. Mas o que eu mais gosto desse convidado aqui, ele levava a gente lá pra Águas da Prata pra uma garapa, cara. Quinta-feira, 2h da tarde, sol torando, bucha, tudo explodindo. Vamos parar aqui, vamos conversar, vamos dar uma garapa, comer um pastel lá na Prata e... É verdade. O mundo não vai acabar hoje, não. E era ali que surgiam ideias diferentes. Nossa senhora. Na hora que a gente parava pra tomar uma garapa. É aí que as melhores ideias vinham, né? Sem dúvida, época muito boa na agência, saudades, viu? É isso aí. Pessoal, nosso convidado de hoje, ele já começou a conversar com a gente aqui, que o cara é fera, a gente não pode perder tempo com ele, é o Rodrigo Biase. Rodrigo, obrigado pela presença. Obrigado, Lauro, obrigado, Du, Rodrigo. Me sinto em casa, né? Porque São João, bacana de São João é isso. É uma cidade que a gente tem a felicidade de poder conviver e ter história com muitas pessoas, né? No escotismo, na faculdade, onde você se envolve, você pode fazer amigos, né? E me sinto muito bem estar aqui, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Rodrigo, eu ia pedir Rodrigo não, Biase, né? Todo mundo te conhece como Biase, né? Ninguém fala Rodrigo. Eu ia pedir um currículo pra você, cara, mas tem tanta coisa que você faz, cara, que eu posso lembrar que é professor, corredor, né? Atleta. Cara, você faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, não dá pra definir você de marketing, piloto, não dá pra definir você com uma coisa só, diretor de vídeo, marqueteiro, enfim, cara. Chefe de escoteiro. Não dá pra definir você com uma palavra, né, Você sabe que isso pra mim foi um problema uma época da minha vida, né? Lógico, é bacana a gente fazer tudo que a gente tem vontade, mas eu já vou começar falando uma coisa interessante sobre isso. Como eu sempre
procurei fazer o que eu queria fazer, assim, que eu estava com vontade de fazer, a minha vida não foi uma formação linear, assim. Teve uma época que eu tive uma crise de identidade, assim, porque eu formei em Direito, aqui em São João. Advogado, mais uma ainda, cara. Então, eu formei em Direito. Durante o curso de Direito, eu comecei a trabalhar com marketing, com eventos. Fez muita festa, hein? Luau. Fiz as primeiras festas, eu fiz com o pai do Du, o Eduardo Pirajá. Foi uma escola para mim com o Du, na época já, Jovem Pan, bombando. Organizador de balada, então. O Du era garoto e com as irmãs ia junto para ajudar a festa com a mãe. O Du era pupilo da festa, não era? Pupilo, tinha Capricho, 14 né? anos. Ajudar, a gente ficava ajudando lá. 12, 13, 14 anos. E eu e o Du Pirajá fizemos aí pelo menos umas 7, 8 festas grandes. Mas que lugar que eram essas festas, Biase? Rapaz, eu acho que a principal que a gente fez, que foi muito bacana, foi o Luau de Verão. A gente esvaziava a piscina mais rasa do Mantiqueira, fazia uma pista de dança dentro dela com madeirite, que a gente pegava lá da Iapic, que eram os madeirites que fechavam o rodeio. O tamanho da festa era 2.000, 3.000 pessoas? Chegou a dar 3.000 pessoas. Nossa e banda, e frutas, e mesas. E era uma festa que ela era o último final de semana antes do Natal. Então, se o último final de semana era X, era aquele. Então, todo mundo de São João que estudava fora estava em São João. Enfim, foi uma escola. Foi ali que eu comecei com marketing, né? E foi ali que me direcionou depois ir para minha profissão. Né? Legal, Bias. Fazendo Vamos evento, continuar então, com esse papo no próximo bloco, cara, que a gente tem muita história para contar. Vamos embora, Inclusive bicho. dessas festas aí, eu acho que deve ter umas histórias. Hoje já deu uma Interessante. história já. Né? História. Pessoal, mas antes de eu chamar o break aqui, né, Du, eu tenho que falar do nosso recado aqui da Germânica Jeep. Agora a gente vai falar com quem é apaixonado por Jeep. Inclusive para quem já tem o seu e está pensando em trocar por um modelo mais novo. Na Germânica Jeep você tem muitas vantagens na hora de fazer essa troca. Aqui, o seu Jeep seminovo, você garante o valor da tabela FIPE para trocar por um Renegade ou Compass 0 km. É a oportunidade que você estava esperando, moçada. Essa e muitas outras oportunidades estão na Germânica Jeep, então não perca tempo, venha conferir e garantir o seu. Para mais informações, passe na concessionária ou mande um WhatsApp para a central de vendas no número. Papel e caneta na mão, hein, moçada? Presta atenção. 19 4042 6804. 19 4042 6804. E acesse www.germanicajeep.com.br. É isso aí, Sanja Show volta no próximo bloco com o Rodrigo Biasi. Não saiu daí, pessoal. Valeu! Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Isso aí, pessoal, voltando com o segundo bloco do Sanja Show com o Rodrigo Biasi. Biasi, cara, tem tanta história, eu queria perguntar pra você, por que você quer começar, cara? Pela sua história no escotismo, sua história de piloto, sua história de professor, sua história de... Tem tanta coisa, eu queria que você desse um norte pra gente. Criador de cavalo também. Criador de cavalo. Eu acho que começasse a contar a tua história assim, de uma também. maneira resumida, pra quem não conhece você ainda, pra conhecer. Tá bom. Eu nasci em São Bernardo do Campo. Eu não nasci em São João. Me considero são joanense porque cresci aqui, né? Mas eu vim para São João com 2 anos de idade. Então você tomou água do Jaguari e não saiu mais daqui? Nunca mais saí, né? Fui sair com 20 e poucos anos. Mas eu acho que uma das coisas que mais, e eu já começo por isso, porque estamos aqui com escoteiros no programa, né? Mas eu acho que o escotismo fez muita diferença na minha vida e foi uma coisa que São João me deu, né? Eu fui escoteiro no Marechal Rondon, fui lobinho, escoteiro, um pouco sênior lá. Aí eu parei um tempo de participar do escotismo, que eu tava jogando basquete na época, então tinha os jogos de finais de semana, foi uma época que eu me envolvi muito com basquete. Jogador de basquete também, esqueci disso. E a gente jogava por... Você joga até hoje. Sênior, né? Tinha aquele sonho de ser jogador, jogava Campeonato Paulista, as categorias de base, jogamos por Campinas, jogamos por Tênis Clube de Vargem Grande, jogava a região, né? E essa época eu fiquei fora do escotismo. E depois voltei. Quando eu voltei pro escotismo, eu voltei pro Curupira. Porque o Xandão, que é um ícone nosso aí do escotismo em geral, me convidou para ir para lá e estava precisando de ajuda e eu voltei pro Curupira. Xandão, e aí foi uma época que viu pro Xandão aqui. O Luizinho, vários amigos de São João, Gustavo Pérez e outros, a gente
foi tudo pro Curupira, né? Então o escotismo foi eu considero o escotismo assim, igual vocês brincaram e o Du falou uma coisa que é uma verdade. O escotismo influenciou minha vida de vários aspectos. Primeiro, por ser professor hoje, foi o escotismo que me deu essa base, né? De coordenar, de ensinar, vamos dizer assim, trocar experiências, né? E depois a parte de iniciativa, de projetos, de ir atrás das coisas, né? Então o escotismo foi, eu acho que o começo da história minha significativa começa no escotismo. Né? Filho, mas seu filho já faz parte? Família inteira. A minha esposa eu conheci no escotismo, ela era do grupo, inclusive, do Rodriguinho em São Paulo. GESP, primeiro São Paulo. Uma super coincidência, até o Rodrigo vir parar aqui em São João. Realmente. E eu estava em São Paulo, eu fiquei em São Paulo, eu fui profissional dos escoteiros, né? Eu comecei lobinho e eu fui até, trabalhar, receber, né? Viver de escotismo. Profissional da UEB, né? Então eu trabalhei para a Direção Nacional dos Escoteiros na área de marketing e projeto. E foi uma escola também para mim, muito significativa. E aí eu conheci minha esposa no escotismo. E ela era de São Paulo, a gente vinha para cá de fim de semana. E aí o sonho dela era vir para o interior, né? E ela foi a grande responsável de eu voltar para São João. Não que eu não quisesse voltar, mas já estava encaminhado, trabalhando lá, né? Era professor de faculdade lá, né? Ele estava dando aula, aí eu... Estava no Mackenzie, é isso? Eu trabalhei na Contenograma em São João, que também devo muito a Contenograma, que foi a primeira empresa. Eu fiz muitos eventos aí com o Du, com o Netinho, com várias pessoas em São João. Tinha promotor mesmo, fazia baile, festa, né? E aí a Contenograma me chamou para trabalhar no marketing. Isso 20 e poucos anos atrás, né? Então foi a primeira empresa que acreditou em mim assim para trabalhar profissionalmente, né? E daí fui para São Paulo. E quando eu fui para São Paulo, aí escoteiro, ONGs, projetos, aí fui dar aula em faculdade, né? Dei aula no Mackenzie, na Embi Morumbi, na Unibero, por 14 anos em São Paulo, né? Na graduação e na pós-graduação. E aí depois, não sei se eu já estou acelerando muito, né? Mas depois desses 15 anos em São Paulo, um monte de coisa que a gente vivenciou lá, eu fui morar um ano fora. E... Você morou na Irlanda, é isso? Não, nós moramos uns 8 meses na Inglaterra, fomos estudar inglês, fazer uns cursos em Oxford. E aí depois, para treinar o inglês, dinheiro contadinho, não dava para ficar na Inglaterra mais, porque era muito caro mesmo, então ficamos lá só o período que tinha que estudar. E aí nós fomos trabalhar numa cidadezinha perto de Cape Town, na África do Sul. Aí moramos 3 meses na África do Sul trabalhando numa escola. Foi bem bacana. Uma escola de educação infantil. Eu e minha esposa dávamos aula lá num jardim de infância, né? Não era alfabetização, era cuidar das crianças lá. Isso, tinha atividades, né? A educação infantil já tem várias atividades, né? De coordenação motora, enfim, até, eu não vou usar a expressão correta, assim, de pré-alfabetização. Tem várias coisas que já tem de educação, né? Educação então, cara, você é professor desde a pré-escola até a acadêmica. Você passou por todas. Eu fui por 3 meses. Eu vou falar pra você, rapaz... Foi uma das coisas mais emocionantes. Eu achei que o dia que a gente fosse embora da escola, a gente ficou 3 meses com essas crianças. Que falei, o dia que a gente foi embora, eu conhecendo minha esposa, que é apaixonada, ela é professora da FEOB e ela é pesquisadora de educação infantil, né? Falei, nossa, o dia que a gente for embora daqui, ela vai chorar igual, vai ser difícil. E aí, no dia de ir embora, eu que me arrebentei lá. E ela firme, tipo assim, ela tava emocionada. Mas pra mim foi muito difícil, porque a criança, né? Foi a única experiência que eu tive de professor de criança pequena, né? 3 anos eram os nossos alunos. Mas eles são tão puros e é tão verdadeira a relação que é muito mais intenso. Eu tô falando que não é tão legal quanto a faculdade, mas foi... E no dia de eu ir embora lá, eu falei, nossa, que tristeza que foi, né? Como mas é que as crianças te chamavam? Eu não lembro agora, assim. A gente, né, tava... Tinha uns apelidos. Era uma escola numa favela, em Musenberg. Lá as favelas são de latas, é uma realidade... Isso é muito frio, né? No inverno é frio. E no calor é muito quente. A lata fica mais frio ainda. Então no inverno eles passam mais frio. Quente, né? Porque a lata não esquenta. E no calor... Mais frio no frio. Mais frio no frio é muito sofrido, né? E assim... Bom, tem muita coisa. Só essa parte da África do Sul é
E a gente vê muito o Brasil lá, né? As realidades são parecidas, ou Biasi? Não. África do Sul com o Brasil? A África do Sul até dizem, a África do Sul é o primeiro mundo dentro da África, né? De desenvolvimento, porque teve muita influência holandesa, inglesa, investimento, mas tem muita pobreza e muita desigualdade. Quando você vai para os países do lado é pior ainda, né? A África é um continente ainda esquecido, se a gente for falar a verdade, mesmo o mundo se você fala, salve a África, vamos ajudar a África, mas na verdade você vê nessa pandemia mesmo, os últimos países a receberem doses, receberem apoio, foi a África, do modo geral, né? Acho que nesse momento cabe também perguntar, você viajou, conheceu bastante parte do mundo, são quantos países que você chegou a conhecer? Tanto agora nesse momento que você estava trabalhando com gado e tal. Eu lembro que eu vi foto sua na Índia, cara. Você foi lá na Índia. Isso é uma loucura. Você tem história. Demais, das histórias que falar que parece Forrest Gump. O que você foi fazer na Índia, Biasi? Rapaz, eu fui trabalhar recentemente, eu trabalhei com marketing internacional para um grupo que é exportador de genética de gado, que é aqui de Mojimirim, um grupo grande, talvez o número 1 aí talvez não, é o número 1 do Pode do mencionar Brasil. o nome, Biasi? Pode, chama Canto Porto. Pessoal muito bacana, é uma fazenda referência, tem escola, cuida dos trabalhadores rurais, referência, assim. Eles exportam genética de gado para o mundo inteiro, são o maior exportador de genética, né? E eu fiz o trabalho de marketing, aí começou as feiras internacionais, enfim. Dali a pouco eu estava vendendo embrião de vaca aí. Aí fizemos a América Latina inteira. E essa é uma história interessantíssima. 100 anos atrás, o gado zebuíno, o gado Gir, Nelore, né, o Guzerá, são raças índicas, né, raças indianas, vieram para o Brasil. E essas raças vieram para o Brasil e o Brasil fez um trabalho fantástico de desenvolvimento e melhoramento genético. Escolhendo touro, escolhendo vaca, enfim, é uma história também bem ampla. É um manejo que mas é em diferenciado. 100 anos o Brasil pegou uma vaca indiana, por exemplo a Gir, que é uma vaca matriz assim para fazer o gado leiteiro girolando, e melhorou muito ela. Ela dá muito leite, ela é muito rústica, ela aguenta o calor e ela dá muito leite. E ela é excelente para criar a raça brasileira, que é a girolanda, que é a mistura do holandês com a Gir. E olha que interessante, 100 anos de desenvolvimento desse gado no Brasil, e hoje a Índia precisa da genética dela de volta. Ela perdeu isso ao longo do tempo. É porque ela não conseguiu. Aprimoramento genético, então, né, que nem tem aqui. Aí eu fui para a Índia 3 vezes em 6 meses. Acho que eu fiquei Foi intenso. Eu fui uma vez, fiquei 40 dias, outra eu fiquei uns 30 e a outra eu fiquei também mais uns 25. Aliás, todo mundo que vai pra Índia fala que é um choque cultural aquilo, né, cara? Como foi a tua experiência lá? Foi da Índia a Bolívia ali? A Índia é um choque cultural, porque assim, a gente é ocidental, né? E a gente veio de uma cultura judaico-cristã. Quando você vai para a Índia, daquele lado para lá, você está falando de outra matriz religiosa, outra língua, muitas outras coisas diferentes da nossa formação ocidental. Comida, tudo. Tudo, né? Então é um choque cultural. Hábitos de higiene. É isso. Isso é uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam. Realmente o país tem problema sério. Eles estão trabalhando muito, já melhorou bastante. Mas a Índia, eu sempre falo isso. Eu me apaixonei pela Índia. Assim. Tem gente que fala que não voltaria por nada. Não sei se é porque eu fui nos pontos turísticos, lógico, em alguns momentos, mas eu fui para dentro do país e eu fui trabalhar, conviver com o indiano que trabalha lá, não fui fazer turismo, né? Feiras e tudo mais. E eu me encantei com o país, porque eles são de uma nobreza de espírito e de solidariedade e de uma inteligência matemática, de inteligência mesmo, de intelectual mesmo, assim, brutal. Se você prestar atenção mesmo, né, e não ficar pensando só tipo nas coisas que eles têm de problema, o país é fantástico. Quem falou isso, né, do Rodrigo, foi o João Otávio, o reitor da FEOG, veio aqui, ele teve uma experiência que ele falou que foi muito, muito valiosa para ele na Índia. Ele chegou numa faculdade que estava caindo aos pedaços, mas o capital humano que tinha essa faculdade, ele ficou, você não acha isso nos Estados Unidos, na Europa, em lugar nenhum. A capacidade, a vontade da galera de aprender, correr atrás. Eu fui numa faculdade que era de zootecnia, agronomia e veterinária só para a produção de leite. Quer dizer, lá não estudava cavalo, não estudava cachorro, só para quem vai produzir leite e queijo. Para vocês terem uma ideia, dentro dessa faculdade tinha 240 startups. Nossa. Numa faculdade só de leite
tinha 240 negócios nascendo, de software, de tudo. Então eles têm muita coisa importante para o mundo, assim, né? Eu gostei demais, ainda mantenho contato, tem projetos que a gente está tocando ainda lá. A pandemia deu uma parada, mas agora deve voltar, né? Ô Bias, mas na Índia, cara, o gado é sagrado, não é? A vaca é sagrada, não pode mexer muito com eles, não pode... Como que é essa questão? Não, é sagrada mesmo. E tem uma... Tem churrasco, né? É um negócio que eu não vou conseguir explicar, porque é complexo, assim, mas às vezes a gente reduz, né? É muito fácil você falar assim... Eu senti muito isso porque quando eu morei fora, fui para outros lugares, as pessoas reduziam o Brasil assim, Brasil, Amazônia, Brasil, macaco. Carnaval, futebol. Isso. Então, essa mesma coisa que falam da gente quando a gente mora no Brasil, quando você vai para os outros países, a gente também pode ser pego por essa primeira superfície. É um paradigma, né? A falta de conhecimento. A vaca é sagrada, ela tem uma razão de ser dentro do hinduísmo, né? Mas é muito bonito. Quando você pede para um cara que é da religião te explicar, não é a vaca em si só. Tem toda uma lógica. A vaca, por exemplo, a vaca é um animal que te dá um alimento sem perder a vida dela. Né? Tipo, a vaca, ela te entrega o leite, um dos alimentos mais completos e nutritivos para a primeira fase humana. Hoje tem questionamento se o homem precisa de leite ou não, isso é uma outra discussão, mas quando você olha a Índia, o leite é fundamental. Então a vaca é um animal que ele te entrega isso, tipo, gratuitamente. Ele tem o filho a cria dela, então eles explicam toda essa simbologia do que uma vaca faz pelo ser humano e pela vida, tipo, como símbolo da vida, né? O leite, a maternidade da vaca. Então isso está todo, vamos dizer assim, misticamente, esotericamente, dentro da religião, né? Isso está classificado, e aí é que vai essa paixão deles, até por outros animais, elefante e outros, né? Então, eles têm uma visão religiosa mais multifacetada, assim, né? Mas é Deus. No final das contas, a Índia tem muitos deuses, acredita no elefante, na Shiva. Não é isso. Quando você vai mais fundo conversar com o mestre lá, tudo, lá em cima termina em Deus, né? Tem Deus. Todos eles são um caminho para Deus, né? Então é bonito, é muito interessante a cultura como um todo, né? E muito diferente, né? Legal. O Biasi, quando eu falei, cara, eu vou entrevistar o Biasi lá no Sanja Show, lá na Jovem Pan e tudo mais, muitas pessoas lembram de você, conhecem você através da FAI, né? Professor da FAI. E conta como foi, você é professor ainda, você tá lá, que curso que você dá aulas, como é que você começou lá também, FAI, vale a pena. A FAI, assim, eu falo que a FAI para mim foi uma realização pessoal e muito simbólica, né? Meu avô foi professor na FAI, falecido já, Joaquim Castilho, e ele morava atrás da FAI. E eu brincava na rua atrás da FAI. O escoteiro, primeira vez que eu fui escoteiro Lobinho, era na FAI, ali na quadra, e tinha um gramado, hoje onde tem um prédio ali, um prédio novo ali, que a Educação Física estuda tudo, era um gramadão cheio de árvores. Então eu fui escoteiro na FAI, pulava o muro lá para jogar bola, via meu avô indo dar aula na faculdade. Então eu tinha aquilo como um lugar a ser chegado, assim, um lugar... Referência. E aí eu estudei lá no externato, porque eu estudei da 1ª à 5ª série no externato Santo Agostinho, lá a dona Ana, mãe do Fanta, que é amigo nosso do basquete também. Foi uma escola que foi muito bacana também. Então a FAI tem várias memórias, desde Lobinho, jogar basquete, o externato, e do meu avô. Com o avô, né? E aí, quando eu voltei para São João, eu prestei concurso na FAI, passei no concurso, e para mim é uma realização, assim, porque cada vez que eu entro lá, de verdade, não é exagero não, a gente anda pelo lugar, porque os lugares têm memórias, né? A gente às vezes não para refletir muito, mas quando você vai num lugar que você viveu, vivenciou alguma coisa, as paredes têm memória, a arquitetura tem memória, né? Sim, realmente. Então quando eu entro na Unify lá e subo as escadas para dar aula, eu sempre vem na minha cabeça alguma coisa. Lembro onde a gente jogava canelobol, tinha um corredor que terminava, que tinha um pátio, a gente jogava canelobol, eu lembro, falava, puta, aqui que o pau comia pegava aqueles potinhos de Danap, né, garrafinha de plástico, amassava, e era a bola, relou em alguém,
Você podia, não sei se vocês lembram disso, anos 80. As caneladas. Isso pra quem tá ouvindo pode parecer um negócio bruto e meio roots, né? Mas era assim, Canelo Ball era... Brincadeira raiz, né, Biase? Se a garrafinha pegasse em você, você tinha que correr até um lugar pra bater a mão. Até lá os caras podiam enfiar a bicuda. Então isso era no primário, entendeu? Você imagina no ginásio colegial. Tem histórias aqui que eu não posso nem contar, mas... conta aí, conta uma história aí das antigas aí pra gente. Por exemplo, coisas de escola. Graças a Deus... Não, trazer o Biase aqui pra contar a história... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Graças a Deus essas coisas mudaram. Não tô falando com orgulho, né? Mas foi a nossa infância. Eu lembro quando eu fui estudar num outro colégio, no Joaquim José, na primeira semana de aula... E isso, quem tá me ouvindo, que é da época dos anos 80, vai lembrar várias histórias. E a primeira semana de aula, eu chegando lá, baguezão, novo, escola grande, um cara grandão já chegou pra mim e falou assim, essa semana você vai brigar na saída da escola. Eu falei, mas brigar por quê? Eu não fiz nada pra ninguém. Eu falei, não, você vai brigar porque você é aluno novo aqui, então vamos escolher alguém, você vai brigar. Eu falei, caramba. E no final da semana eles arrumaram um moleque lá encardido pra trocar uns tapas. Mas você era briguento ou não era? Não, eu não era, não. Você era da paz? Não, eu não era, não. Eu tive outras fases que eu era mais mas eu não era, não. Mas você bateu ou apanhou? Eu acho que eu apanhei, entendeu? Foi aquela coisa rápida, assim, né? Mas coisas da infância, né? A gente ia de circular. Quantos anos você tinha, Biase, nisso aí, você lembra? Eu entrei na primeira série com 6 anos, cara. O cara já colocou você no rolo ali. Entendeu? 6 anos o cara fez aí eu trocar uns tapas na escola. Eu não acho legal isso, não. Eu acho que, graças a Deus, essas coisas eu espero que tenham diminuído, né? Mas a gente olha pra trás e fala, puxa, como era diferente, né? Por exemplo, uma coisa que eu estava lembrando esses dias. Minha mãe me pegou e me levou de carro para a escola uma vez. Olha isso. Eu entrei com 6 anos e eu fiz 7 em outubro, que eu faço em outubro aniversário. Então eu entrei com 6 anos ali em março, eu estava na escola. Ela me levou de carro, depois ela me levou de ônibus, depois ela me pôs no ônibus e foi de carro por trás. E a hora que eu desci do ônibus, ela estava no carro. Depois ela me deu uma ficha telefônica e o número de casa, me levou no ponto de ônibus que era perto de casa. Eu fui de ônibus, cheguei, liguei do orelhão e depois eu estava indo de ônibus para a escola com 6 anos de idade. Falei, isso é um absurdo hoje, eu penso, eu nunca deixaria meu filho ir com 8, talvez, de receio do mundo, das coisas. Mas era a realidade que a gente tinha, que era uma coisa bacana, de segurança, né? Não pegava bala de estranho, não conversava com estranho, né? Mas ela sempre ali, vendo por trás, ali dando uma liberdade controlada. Ela ensinou por etapas, né? Minha mãe também foi bandeirante, foi chefe escoteira, então ela tinha metodologia, ela ensinou, eu me senti seguro para ir de ônibus para a escola com 6 anos, né? Então essas coisas eram muito bacanas também dessa época. Né? Você ia com teus irmãos também, levava eles na escola, qual é a diferença entre eles? Você, o primeiro casamento da minha mãe e meu pai, né? Nós somos em 4, eu sou mais velho, tem a Luciana, o Leonardo e a Patrícia. Aí meu pai me separou da minha mãe depois de 20 e poucos anos e tem mais 2 filhos, tem o Paulo Júnior e o João Pedro. Então? Nós somos eu vou fazer conta, nós somos em 6, né? Eu e mais 5, né? Então tem bastante biazinha aí por aí, né? Ô Biase, você falou de ônibus, de circular e tal, e me veio na cabeça uma história que eu acompanho você nas redes sociais, que eu quero conversar com você no próximo bloco. Você já deve estar sabendo o que é mais ou menos, mas é umas histórias do mais legal que eu li do Biase na rede social. Uma história até emocionante, cara, relativa ao filho dele. Mas a gente fala no próximo bloco. Pode ser? Pode, tranquilo. Pessoal, não sai daí, Sanja Show, volta já. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca.
É isso aí, pessoal. Voltando com o terceiro bloco do Sanja Show com o Rodrigo Biasi, o piloto, o escoteiro, o professor de jardim de infância na África do Sul. O que mais, Du? Que mais? Já pedalou também no Caminho da Fé, né, Bia? Pedalou no Caminho da Fé. Caminho da Fé não, de Santiago da Compostela. Então, mas a gente acabou o último bloco aqui falando uma história muito interessante, cara, que eu acompanho o Biasi nas redes sociais, falando sobre a paixão do Theo, do filho dele, por transporte. Que o paixão dele de fim de semana, a criança geralmente quer jogar bola, quer ir na piscina, quer ir no parquinho, né, quer tomar sorvete. O Theo tem um gosto diferente, né, Biasi? Qual que é a paixão dele? O Theo, ele adora não, ele é apaixonado por transportes, principalmente os principais, assim. Ele adora ônibus circular, ônibus de viação, metrô, trem, avião. E eu estava comentando, isso é uma coisa que ele tem desde pequeno, uma questão da memória, uma questão da observação, né? Então ele curte memorizar as estações, memorizar a cor das estações, saber qual ônibus sai de qual estação, saber como sai, vamos supor, da Praça da Sé para chegar no Morumbi de metrô, quais são as conexões. Você faz várias conexões de conhecimento, geografia, como isso. É? Ele tem, o Theo, ele tem uma síndrome genética, né, que é muito rara, não tem nem nome, é o nome da mutação genética lá. E que ele tem algumas características dele que são semelhantes ao autismo. Alguns falam síndrome de Asperger. É difícil, esse campo é meio nebuloso assim hoje para você fechar, né? Assim, mas ele tem algumas características. E uma das características do autismo é essa fixação, esse desejo, uma intenção muito grande em alguma coisa, né? Então, às vezes, é música, e aí eles têm potencialidades fantásticas, assim, dentro dessa fixação que eles têm, porque não é só um gosto, é uma coisa que ele entra... Assim, é o universo dele, é o mundo dele. É o universo, ele fica, se você deixar, ele fica 6, 7, 8 horas andando de metrô, né? É um lógico que a gente dosa, né? Isso. Ele tem um hiperfoco relacionado o hiperfoco, que ele a palavra gosta, é essa. Né? Ele entra no hiperfoco, aquilo completa muito ele. Então, é muito bonito de ver, porque ele explora uma viagem de ônibus e o universo com uma profundidade, disso, né? com uma atenção e em silêncio. Ele senta contemplando. E depois vem tudo que ele memorizou. Quando ele chega de uma viagem que ele andou bastante de ônibus, aí ele vai para o YouTube pesquisar mais coisas dos pontos e dos bairros que ele foi. Então a gente usa muito isso, e aí a gente foi notando que ele tem uma memória assim, absurda. Tá? Ele jogava, com 3 anos eu jogava jogo de memória com ele, nunca ganhei. Não precisava deixar ele ganhar. Não precisava deixar ele ganhar. O filho tinha que deixar o pai ganhar. Nunca ganhei. Tinha hora que eu falava, não, deve ser sorte, né? Tipo, sabe aquela coisa, ele virou na sorte. Mas às vezes ele virava 2, 3 coisas assim. Eu falava, caramba, tipo... É uma habilidade ele diferenciada, tem um senso de observação, né? Eu tô falando isso, Biasi, porque eu acompanho você, cara, e você escrevia uns relatos tão bonitos, cara, andando circular aqui em São João, passando pelos bairros, e a alegria dele, a felicidade dele. Uma descrição emocionante, nossa, era bonito pra caramba. Ele ainda viu, agora, esse fim de semana, minha sogra veio, ele foi 2 dias de Cometa para Poços e para voltou. Foi de Cometa, chegou em Poços, andou de ônibus em Poços circular, almoçou, passeou, faz tudo, mas a ida e o passeio é de ônibus. E ele volta assim, radiante. E é muito bonito pra gente também. Por exemplo, em São João, eu conheci a cidade inteira. Eu moro aqui já há muitos anos, conheço bem a cidade, rodar bairro, tudo. Mas se você começar a andar de ônibus mesmo, até isso é uma coisa interessante. Né? Para quem quer conhecer a cidade, pega ônibus e anda todas as linhas. Eu andei todas. Sem exagero, eu andei todas com ele. De trás para frente. Durval, Ezebás. Você começa a olhar a cidade e começa a ver o cotidiano das pessoas, as pessoas que entram no ônibus. População. Eu comecei a encontrar pessoas de final de semana, as mesmas pessoas, porque às vezes ele quer fazer a mesma linha no período que ele estava mais. Agora ele está menos circular, agora ele está muito metrô e ônibus de São Paulo e de rodovia, né? Então ele tem fases, ele muda o transporte assim. E a gente não estimula e não bloqueia. Ele quer fazer, pode fazer, é saudável, vamos. E aí a gente vai associando coisas. Tipo, tá bom, então vamos para Liberdade com a avó. Liberdade é um país que tem bastante japonês.
Pô, ele adora comida japonesa. Aí come comida japonesa, aí fala do Japão. Ah, vamos pro Morumbi. Aqui que é o estádio E de vai São Paulo. associando ao É o conhecimento. time que mais ganhou título na história. Então a gente vai explicando Não é pra o time eles, né, do Brasil, do mundo. aonde estão as coisas boas. Morumbi, o São Paulo. Você tira foto Liberdade, disso, comida desses passeios? japonesa. Você tira foto, Bias? A gente tira, eu sempre tiro, porque são momentos únicos, né? E é muito. Ele tem uma pureza e uma intensidade de viver que é um negócio contagiante. Assim, você começa a olhar o mundo de outra forma de acompanhar isso, né? Imagino. E o barato dele, eu fazia selados, eu gosto de escrever, né? Quando tem alguma coisa assim, eu gosto de pôr pra fora, escrever, para organizar as ideias, né? E eu, às vezes, já escrevi algumas coisas relacionadas a isso mesmo, porque eu voltava dos passeios assim e falei, caramba, eu não teria tido essa visão. Será que a gente consegue resgatar um texto desse para pôr na rede social pro pessoal? Eu acho, mando para vocês. Solta no Face do Sanja Show. Com certeza. Ô, Bias, a gente tá falando de transporte, tal, mas a gente tem que falar o real motivo que a gente convidou você aqui, cara, porque a gente já falou de tanta coisa, mas não falou porque seu nome esteve nas manchetes aí essas últimas semanas, né? A notícia tá aparecendo na TV, no jornal, em todos os cantos. Não, o homem tá falado, né, Rodriguinho? O homem na verdade, até tem que aproveitar essa oportunidade, realmente tá falando bastante de rally. Eu tenho que agradecer, porque é muito legal, tipo, que nem a Rádio Jovem Pan, a TV União, o Jornal Município, todo mundo, assim, super aberto, interessado e abrindo espaço pra gente, né? E esse é um esporte caro, é um esporte que eu não teria condição de participar como um hobby, assim, só com dinheiro meu, sabe? Eu vou pegar uma parte do meu dinheiro e eu vou fazer automobilismo. Não dá. É um esporte caro. A maioria das pessoas que disputam lá são empresários grandes, né? São pessoas que têm outra realidade financeira. E eu, como eu trabalho com marketing, trabalho com projeto, acabou acontecendo de eu conseguir criar uma estrutura para competir, né? E graças a Deus melhorando a estrutura cada ano, né? E se eu não tivesse esses espaços que vocês estão me dando, eu não ia continuar. Na verdade, até comentei ontem com a minha esposa voltando de Ribeirão Preto. Falei, você lembra que eu te falei que se mais 2 meses eu não tivesse patrocínio, eu ia vender o carro e ia parar com isso. Porque a gente sabe até onde a gente pode ir, né? E ela falou, lembro. Falei, poxa, ainda bem que naquele período deu certo, né? Então, de antemão, já quero dizer assim que é muito legal. Primeiro porque tem muito assunto interessante para falar de automobilismo e desmistificar, né? E mostrar outras coisas do automobilismo, né? E segundo porque permite que a gente, de São João, esteja levando o nome de São João, né? Um campeonato nacional e fomentando o esporte. Ô, Biasi, fazer uma pergunta, me fala quais são os principais desafios para quem começou e suas principais referências, aqueles que te deram mão, abriram espaço, sem falar no Ingo Hoffmann, né? Que foi um puta de um professor também que passou por você. Conta pra gente. Então, eu tenho uma coisa interessante, até dei uma entrevista. Só um parênteses, Bias, eu acho que é legal a gente situar, né? Que a gente falou, mas não falou, não explicou, né? O que é para quem tá em casa. Para quem tá em casa, né? Antes da gente entrar nas questões mais complexas, o Biasi foi super bem classificado em 3º lugar, né, Biasi? No Rally, qual que é o nome da prova? Acho que é legal explicar para quem tá ouvindo pela primeira vez na rádio. Eu tô participando do Campeonato Brasileiro Cross Country de Velocidade, de Rally, né? O que é Cross Country de Velocidade? Você sai com o navegador, né, para fazer o menor tempo possível em estradas de terra. E você não conhece o percurso, tá? Então esse é o cross country, é o Rally dos Sertões, é o Rally Paris-Dakar, que hoje chama Dakar. Então são trechos longos, às vezes tem provas que são 500 quilômetros. Você só anda para frente, você não faz um circuito fechado, esse é o cross country puro. Saio de São João, chego em Fortaleza. Ponto inicial e final. Isso, e aí a planilha, né, o navegador recebe uma planilha que diz... Nós temos um equipamento no carro que chama odômetro, com GPS e tudo, que marca cada metro que a gente anda, com precisão. Então, a hora que eu saio no ponto zero, na largada, tá tudo alinhado. Na planilha que está na mão ou no tablet do navegador, tá escrito, daqui 550 metros, uma curva fechada à direita, que você não pode... Tudo isso está com um único desenho, que você não pode escapar, você não pode deixar o carro correr para fora, porque tem um barranco, um exemplo. Então tá isso desenhado. O navegador, eu saio, o meu papel de piloto é o mais rápido possível. Então é velocidade. Pisar, acelerar. Pisar. E o navegador, ele vai olhando no odômetro e na planilha, e ele vai te falando, 400 metros,
para curva 2. Aí tem um jeito de falar que a gente já entende rápido, né? Ele não vai falar curva fechada. Diminui o tempo de reação, barranco, né? Então ele fala, curva 2 não escapa, por exemplo. Eu sei que eu tenho que fazer ela mais fechada e é uma curva fechada, eu tenho que reduzir. Então ele fala 300 metros, 200 metros, 100 metros. Ele vai cantando pra você. 2, ele vai cantando. E aí eu tenho que fazer a curva na hora que eu ver ela do melhor jeito possível. E ele vai me dando essa noção de distância. E aí ele avisa perigo. Aí, em outros momentos ele avisa sinuoso 3 mais, né? 4, sinuoso de alta. Pode acelerar, é um sinuoso, mas não vai ter uma fechada. Aí é uma questão de confiança da gente acreditar. Então, esse é o Rally Cross Country de velocidade, que a Mitsubishi criou, ela juntou o cross country puro, e aí vou explicar por que o nosso acaba sendo de velocidade. Porque, na verdade, ao invés da gente sair de São João e ir, vamos supor, para Belo Horizonte, a gente dá 3 voltas de 40 km, como foi agora, numa mesma fazenda. Então a primeira volta eu não conheço, é o cross country puro. A segunda volta eu já conheço, mas não dá para memorizar, porque são 40 km. Traçado, é isso? Dá para anotar aqui, ó, aqui dá pra gente vir mais rápido, aqui dá para cortar por dentro sem furar o radar, né? Então, e aí tem a terceira volta que você já vem bem mais rápido, né? Que você já começa a ter uma ideia, memorizar um pouco, né? Isso, então a gente corre esse Que lugar que foi isso, Bias? Esse último agora foi em Ribeirão, foi a prova mais rápida que eu já participei. Foram 3 voltas de 40 quilômetros e foi muito rápida mesmo, assim, de curvas muito rápidas, retas, né? Com pequenas curvas. A minha categoria tem sempre entre 14 e 18 competidores, é a categoria que tem mais carro. É uma categoria rápida porque é um carro leve, é o ASX, hoje é o Outlander, né? Então é um carro leve, que anda bem. E aí a gente corre, o desafio é esse. O navegador, ele é meus olhos, né? São os olhos do navegador e o que ele fala é o que eu tenho que seguir, né? E lógico, eu vou tendo um feeling. E quem que é seu navegador, Bias? O navegador é o Dalmo Bergantin, que é de Salto. É um navegador já experiente, já tem 15 anos, já foi campeão, já correu os sertões. É um cara experiente que eu comecei a correr faz pouco tempo. Nós estamos agora na 6ª prova nossa, né? E é isso, a Mitsubishi Cup é o rally mais tradicional. E quantos competidores tinham nessa prova? Nessa prova tinham, acho que 58 duplas. Você ficou em terceiro lugar? Eu fiquei em terceiro de 15 duplas. Quanto tempo vocês fizeram? 40 quilômetros? Nós fizemos 3 voltas de 40 quilômetros. Quanto tempo vocês fazem isso? Essas voltas, eu acho que deu a média... Depois teve uma mudança de percurso no final, eles tiraram um trecho, que tinha um trecho que era muita areia, mas em torno de 37, 38 minutos, 40 quilômetros. Só que tem lugares, né, que é bem fechado, bem devagar. Então você tem trechos de 130, 140 na estrada de terra e você tem trechos de 20, que você tem que quase zerar o carro para fazer um gancho e retomar. É um trial, tem desafios, né, obstáculos. Essa prova, por exemplo, tinha um areião, 800 metros de areia fundo, assim, o carro passava só em primeira. Então, velocidade quase zero. E se você consegue passar mais rápido, você ganha 20 segundos aí, né? Passou algum perrengue, Bias? Na já prova? passei. Capotou o carro já? Já capotei 2 vezes. Eu passei pelo seguinte, na verdade, mas é muito seguro, sabe? É um rally que tem 23... Você trouxe o capacete aqui pra gente, né? O pessoal que vai ver no YouTube, no Facebook, tem um suporte de pescoço aqui, né? Isso. O capacete fera, hein? A Mitsubishi Cup, ela tem 23 anos. Nunca teve nenhuma fatalidade, nada grave, porque eles têm um cuidado muito grande de você ter competição, ter alta velocidade, mas você não vai ter um poste no meio do caminho, você não vai ter um lago para você cair e ter perigo de se afogar. Então eles têm um cuidado muito grande de segurança para você ter desempenho, né? E também é um rally homologado pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Então, por exemplo, eu tenho que ter a carteira da CBA, eu tenho que usar todos os equipamentos homologados, esse capacete é homologado, esse Hans, que é um protetor de pescoço, é homologado, que é para você não ter chicote no pescoço, não ter lesão na coluna, se tiver uma batida. Você tem que usar macacão antifogo, luva antifogo. O carro tem uma gaiola anti-impacto e também com sistema de incêndio, de corte de energia elétrica. O carro é feito de fábrica para corrida, não é um carro que a gente monta numa oficina. Esse carro sai de fábrica. Ele é um carro fabricado para correr, né? O motor é diferente. Então,
é muito seguro, né? Muito seguro. Tem risco, lógico, como andar de bicicleta, de mountain bike tem risco, jogar basquete tem risco. Ele tem risco, mas é um risco muito gerenciado, é muito profissional, né? A estrutura, né? Biasi, eu vou ter que chamar um break aqui no segundo bloco, pro último bloco, né, Rodriguinho? Isso. E só que eu quero perguntar pra você se eu posso pôr teu capacete aí no último bloco aí pra aparecer pra audiência do Sanja Show. O que você acha? Pode pôr, vai ficar interessante. O que você acha? Pra tirar até uma foto, hein, Rodriguinho? Com certeza. Vai fazer Lauro, sucesso no agora Insta então do Sanja Show. Próximo bloco, aquela pergunta de referências que vale a pena. Boa. E antes de chamar o break, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores, né, galera que apoia, como o Biasi aí tem um monte de patrocinador legal aí que eu tô vendo na camisa dele, no boné dele. A gente também tem patrocinadores muito legais, a água que você tá bebendo aí, Biasi, Água Prata, sensacional de Águas da Prata, Sequoia Empreendimentos, Barbearia do Roger, RAMKT Produções Audiovisuais, Café Platina e óculos Beautiful, Dirt and Rich, os óculos mais quentes exclusivos da internet. Então, a gente tem patrocinadores, então, parceiros legais, viu? Que bacana, é merecido, porque vocês fazem um trabalho muito bacana e são feras, né? E a gente gosta sempre de falar. Que viabiliza, né? Viabiliza teu esporte ali, viabiliza valorizar. Sem dúvida alguma, né? É uma cadeia, né, que se alimenta, né? E a barbearia do Roger também, não posso esquecer dele, nosso amigo Roger aí, que deixa eu... Tem gente que tá faltando, Roger. Deixa eu... Eu tô cultivando aqui no momento do inverno, ele tá aquecendo agora. É isso aí, pessoal. Um abraço pros nossos patrocinadores, parceiros e tamo junto. Sanja Show volta já. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. É isso aí, pessoal, voltando com o último bloco final do Sanja Show. Eu que tô acostumado a usar o microfone aqui nesse último bloco, eu tô com 2 microfones, mas eu não tô ouvindo nada aqui, minha orelha tá mais dobrada. Pode capotar aqui. Agora. Hã? Pode capotar. Posso capotar agora, cara. Falar, semana passada eu tava com o Barrichello, Tony Canaan e Rafael Suzuki na Stock agora eu tô com Que isso, rapaz, quem são esses aí, ó? Rodrigo Biasi aqui. Eu acho que é um sinal, cara. Eu acho Barrichello que correu um trecho do sertão. O que você achou desse capacete, Du? Ficou bom em você. Hã? Ficou bom em você. Legal. Seco, fiestinha, imagina? Não, eu esse capacete aí. À noite, lá no Mantiqueira. Lá na Fonte Platina. No Cabana, até que me lembrou uma história aqui, já que nós estamos bem descontraídos falar de história. Um amigo meu, Cassiolato, que fez o tiro de guerra, ele na época do tiro de guerra me meteu um capacete desse e passou no comando da polícia. E aí? Tomou um esculacho, né? Tinha um Fietinho 147, você virou uma lenda na cidade, para ele explicar para os policiais por que ele estava com um capacete dentro da cidade, num Fietinho 147. Tomou um esculacho. Tomou um esculacho. Merecido, Segurança, né? Segurança. Ele falou isso. Os caras não acharam que ele estava... Deve ter dado uns tapão na cabeça, fazendo graça aqui no comando. Ô, Du, eu já fiz muita coisa na minha vida, cara, mas apresentar um programa de rádio usando um capacete de rally, acho que é a primeira tão protegida. vez. Cena única, hein? Essa daí vale ouro. Dá pra tomar um pé no ouvido que não faz nada. Não faz nada, pode falar as besteiras aqui, olha lá, olha só. O pessoal do vídeo vai ver aí no Instagram, a gente vai soltar a foto aí, eu com... Ficou estiloso. Tá passando aí a imagem. Aquele óculos que você usa, toca aí. Beautiful Dirt Rich. Esse capacete com óculos fica legal. Veríssimo. Você não tá com o teu aí? Não tô com o meu. Vamos atravessar aqui a mesa. Eu acho que o Biasi podia ganhar um óculos, Com certeza, hein? Vamos ver. Não, e é animal esse capacete, né, cara? Você mandou fazer, né, Biasi? Mandei fazer. Isso aí eu Fine Art que fez ali? O pessoal da Fine Art. Depois eu passo o Instagram deles pra vocês. Você falou dos patrocinadores também? Tem um pessoal que te apoia, né? Tem o pessoal, posso falar aí. Opa, por favor. A Bauer Irrigação. Apoia você, apoia a gente. A Bauer Irrigação, que é uma empresa grande aqui em São João, uma das maiores do Brasil de irrigação. A Irricontro, que é uma empresa do grupo Bauer também, que é de automação, que controla todo o pivô. A New Technology, que é uma empresa de
soluções e tecnologias para incêndio, explosões e atividades de limpeza química, uma empresa de Curitiba. A Unify, que é uma parceira institucional que divulga, me ajuda bastante também divulgando, dando apoio. A Silcar Pneus, o Chico, também me arrumou os pneus, me dá um apoio financeiro também. O Chico foi o primeira empresa que patrocinou uma festa minha, Medieval Fest. Eu lembro da Medieval. Hoje eu até vi o cartaz na casa da minha mãe, o Chico da Silcar, sempre apoiou muitas coisas em São João. Medieval foi ali onde era a FEOB, ali, lá embaixo, ali na quadra da FEOB, isso né? dá uma história. Essa aí, se sobrar um tempinho, eu falo rapidinho, que essa foi... Não, conta aí, aproveita. Deixa eu só terminar para a Brutal, Acabamentos, o Guto, a Josi, grandes amigos, Brutal, né? Então são esses os nossos parceiros, e a Uai Salgados de Rio Claro. Mas a primeira festa que eu fiz foi dentro do salão da FEOB. Tinha uma biblioteca lá e tinha um salão, uma biblioteca que ia virar um salão de eventos, ou era um salão de eventos, ia virar uma biblioteca, não lembro, e estava meio desativado lá, e era dentro da FEOB. E eu quis fazer uma festa com todos os cursos juntos. Reuni tudo, veterinária, tudo, inclusive cursos da FAI. E uma festa com todas as comissões de formatura. E aí nós fizemos uma festa lá que chamava Medieval Fest. Era a banda P3 vestida de carrascos medievais. Banda P3, bebida R$1. E aí nós contratamos a Cris Alves. E tinha a ver com os pioneiros, não? Tinha, eu pus os pioneiros lá, a gente precisava fazer o nosso material do clã, que era todo medieval, então toda a decoração da festa, a festa investiu na decoração, e aí a decoração ficou toda pro clã, né, que usaria nos eventos pioneiros. Mas o bacana dessa festa, aí contratamos a Cris Alves, que era uma capa da Playboy, que ela dançava, ela era uma stripper em São Paulo, e ela dançava cuspindo fogo e depois com uma jiboia. Era bem medieval. E aí nós colocamos ela no meio do show da banda P3, nunca mais esqueci, tocando ping. Pena que essa festa eu não tenho vídeo, eu tenho de várias. Eu tenho várias festas gravadas em cassete, mas essa eu não tenho. E aí ela entrou assim, e lógico, ela não fez o strip inteiro, era uma dança sensual, dançarina medieval, né? E aí a hora que ela começou a cuspir fogo e tirou a jiboia, o povo ficou maluco. Uma coisa engraçada, parecia a divisão do Mar Negro, assim. As mulheres foram todas para trás e os homens foram todos para frente, né? E foi a primeira festa dentro da FEOB, com bebida, show, tudo, e a última. Nunca mais teve nenhuma. Com jiboia. Depois, stripper, jiboia e fogo, que mais? Precisa de mais alguma coisa. Fugimos do rally aí. Essa festa não vai ter mais, cara? Acabou, né? Parece que não tem mais festa legal. Vou falar para vocês, não vou mentir não. Eu me coço às vezes com vontade de fazer algum evento de novo. Eu acho que faz falta a gente ter um baile bacana em São João, sabe, que você possa ir com a tua esposa, uma mesa, dançar, encontrar os amigos. Eu acho que a própria juventude de hoje, infelizmente, perdeu essa experiência de bailes da comunidade como um todo, da família. A gente tinha bailes, estava moçada, mas tinha pais, os amigos juntos, né? Hoje você tem, sei lá, música eletrônica que é legal, mas tá só moçada, né? E eu acho que faltam festas que integrem a família como um todo, né, São Joanense, Bora né? fazer uma, ué. Não é muito difícil de eu embarcar numa dessa, não. Não fala duas vezes, né, Biase? A gente é meio doido, né? Ô Biase, agora conta pra gente, tem alguma história interessante de alguma referência tua, algum piloto teu pra contar pra gente? Tem. Isso é interessante. Eu nunca fui de acordar de madrugada para ver Fórmula Indy, Fórmula 1, Stock Car, mas eu acompanhei, como todo brasileiro, né? Ayrton Senna e várias coisas. Uma pessoa que eu tenho como referência é o Ingo Hoffmann, porque eu fiz alguns projetos com o Instituto Ingo Hoffmann, já conhecia ele do videogame, joguei videogame, que ele é de primeira, 12 vezes campeão da Stock Car, né? Acho que o que está atrás dele tem 5 ou 7 títulos, ele tem 12 títulos. E o cara pilota muito, foi para a Fórmula 1 também. Então, é um super piloto. Eu já andei com ele no autódromo. É uma referência. Agora, é um ser humano fantástico. O trabalho que ele faz, a casa de abrigo que ele faz. Tivemos a oportunidade de gravar ele no Manga Larga, em outras situações. Sim, um cara de primeira, humilde também. Demais, né? Tem uma história linda, tem uma história trágica, né, perdeu um filho. Mas são coisas assim que você fala, Deus
tem todo um propósito por trás para quem tem fé, né? E ele faz um trabalho maravilhoso ali junto com o Boldrini, né? Então ele é uma referência para mim dentro e fora das pistas. Outra referência para mim é o Giga Spinelli, que é o que organiza o nosso campeonato. Ele é pentacampeão dos Ele Sertões. que cuida do autódromo, né? Cuida do autódromo e é um super piloto. E o Youssef Haddad é um cara que eu estou fazendo um projeto de marketing para ele esse ano. Você precisa trazer ele aqui, fechado? Ele é um cara que vocês precisam trazer. Ele foi escoteiro, tricampeão dos Sertões, navegador destaque do Dakar, e esse ano ele vai atravessar o Brasil inteiro, 7.000 quilômetros, pilotando sozinho uma caminhonete e navegando com um computador. Ele vai ser o primeiro a tentar, né, concluir. Já tentaram e não conseguiram. Ele vai tentar atravessar o Brasil inteiro pilotando em alta velocidade e navegando sozinho. Eu estou cuidando do projeto manda dele. Esse convite para ele através do vídeo, hein? Combinado? O cara que tem muita história, ele é de Divinolândia, da nossa região, e mora em Mogi Guaçu hoje, né? Então essas são minhas referências. Eu tenho referências na Mitsubishi Cup dos que correm comigo hoje. O Felipe, que corre comigo, é da minha equipe. É um cara que eu tenho como referência que é muito rápido, o Ricardinho Felt, o Elcio Bardelli. Então tem pilotos que eu corro junto, o Edu Piano, navegadores, fantástico, o Fernando Abe, o Éder Benito, o Andrei Hiltz. Então tem pilotos que eu tô ali, os caras foram campeão já, os caras são fera, né? Então 10 anos rally, 15 anos, são caras que eu me espelho bastante. Legal. Parabéns, Legal. Bias. Que isso. Fera Muito demais, show, hein? cara. Ô, Lauro Du, a gente não pode deixar de mencionar que tem promoção rodando da barbearia do Roger. Vamos lá? Isso aí, A gente gente. tá pra Vou soltar soltar agora... uma aqui. Quem fizer comentário no post do programa aí, eu vou sortear uma camiseta da Mitsubishi Cup de Rally pra vocês entregarem Peraí, depois. aí. Ah, mas até eu quero uma isso, também, né? Bruno. Tô falando sério, Dá ó. de brinde pra Pode- gente. Pode Olha, colocar essa gente. promoção aí, ó. Comentários Uma camisa sobre Mitsubishi. comentários do que achou mais legal no programa, o que, essa eu vou ficou participar, curioso. vocês me desculpem, E depois mas- a gente Fechado, pega, né? o Rodriguinho usa um software aí, faz o sorteio e a gente manda uma libera o nome. camiseta Show de bola. da Mitsubishi Cup. Essa que você tá usando? É, como essa. Legal. Fechado. Caramba. Demais, hein? Valeu, brigadão, hein, Biasi? Que isso. Em 15 dias a gente libera o sorteado da Mitsubishi Cup, da camiseta. E em 7 dias, no próximo programa, a gente já libera. Agora a gente tem o merchan da Germânica Jeep, que não pode deixar de mencionar. Agora a gente vai falar de quem é apaixonado por Jeep. Inclusive para quem já tem e está pensando em trocar o seu modelo mais por um modelo novo. Na Germânica Jeep você tem muitas vantagens na hora de fazer essa troca. Aqui o seu Jeep seminovo, você garante o valor da tabela FIP para trocar por um Renegade e um Compass 0 km. É oportunidade para quem está esperando, então não perca. Você pode trocar o seu Jeep Renegade ou então um Compass 0 km. E muitas outras oportunidades estão na Jeep, então não perca tempo, venha conferir o seu e garanta. O telefone de contato é 442-6804, repetindo 19-4042-6804, ou então acesse germanicajeep.com.br. Entre em contato, tá aparecendo todas essas informações na tela e não perca tempo. Esse é meu amigo Rodriguito, o rei do merchan. Merchan. Valeu, Vamos que Rodriguinho. vamos. Cara, eu não tô ouvindo nada, eu tô com esse capacete aqui, eu só tô concordando. Mas você com a tá- cabeça você tá aqui no bem. estúdio. Fica bem isolado. Mas é uma honra, Bias, é uma honra ter Eu você que aqui, cara, agradeço. você compartilhar um pouquinho. Eu sei que foi um pouquinho, né, cara? Não, Não, foi muitas histórias. tá porque muito você tem bacana. Muito mais. Muito bacana poder conversar Eu com espero vocês. que você volte mais vezes. Não, É um brigadão, prazer cara. muito bom foi estar uma aqui com honra ter você, Bias. aqui. Brigadão Obrigado. Eu que pela agradeço. presença. Simpatia de vocês aí, a forma como vocês recebem todo mundo. E vir na Jovem Pan é muito legal, porque é sempre muito aberto, muito tranquilo, né? E é por isso que é bacana, é por isso que tem bastante impacto, por isso que as pessoas assistem, né? Ouvem. Hoje é tudo junto, assistir, ouvir, né? Você achou que eu fiquei bem de capacete? Ficou bem, ficou bem. Então, Vamos marcar de você dar uma Tampa um volta com a pouco, gente. fica bom. O que você achou, Du? Dá uma tampa, põe um óculos assim. Não, com o óculos ia ficar Já top. colocou Aí a óculos? gente tira o Coloca o capacete e óculos põe aí, o vamos óculos. ver. Pessoal, Beautiful, valeu pela that's audiência, valeu pela companhia. Sanja Show volta na próxima semana só na Jovem Pan 95.9. Valeu, tchau! Jovem Pan.
pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. This is rock and roll.